existe uma famosa frase dos nossos pais quando a gente é adolescente, né? Filho, estude. E esse assunto é uma verdade, é uma realidade na nossa vida, porque isso é uma grande verdade. A gente para analisar isso quando fica mais velho e acaba negligenciando isso. Depois de mais velho, eu posso te dizer que eu sou um exemplo nisso. Eu sempre fui um pouco preguiçoso para estudar, não era muito inteligente não, mas assim, eu era desinteressado. Porque quando eu queria algo eu conseguia, quando eu ia para a prova final, recuperação, eu conseguia fechar bem a prova, tipo, tirar uma boa nota, 9, 10, às vezes fechando a prova realmente. Mas eu nunca fui interessado, só quando eu ficava de castigo meu pai colocava para eu aprender as coisas ali, tinha que ler, explicar para ele tudo, né? Quando estava realmente um negócio meio feioso, né? E isso é a grande verdade, né? Hoje eu tenho observado isso porque eu vejo a dificuldade que é para conseguir emprego, para você ser bem sucedido, sabe? É muito difícil. O que eu percebo de alguns, né, alguns colegas meus, né, que conseguiram ficar bem sucedidos, muitos deles, as coisas aconteceram para ele e ele estudou, fez faculdade ou curso técnico e foi se aperfeiçoando naquilo com a condição que a empresa dava. Isso acontece com muitas pessoas, às vezes tinha um sonho de ser um profissional e acaba sendo outro profissional por estar num lugar onde deu oportunidade para ele crescer e ele conseguiu alcançar pelas oportunidades que a empresa deu. Ele começou novo e isso também faz muita diferença, principalmente a empresa grande, multinacional, algo do tipo. E como eu falei, ele vai tendo cursos na própria empresa que cede, vai adquirindo conhecimento, né? Tem um network também dentro da empresa, né? Tem uns eventos também, e ele também pretende estudar, no caso, fazer uma faculdade, se especializar naquilo, nos assuntos, dominar o assunto até para ter cargos melhores dentro da empresa, né? Essa forma realmente é muito válido você fazer a faculdade ou o curso técnico, depende muito qual é a sua área na empresa, né? Então é muito válido você fazer um curso técnico de repente para começar, né? E depois fazer uma faculdade para agregar mais ainda valor ao seu currículo e também as suas finanças, né? Ganhar mais, porque a gente sabe que os dois conciliando, em alguns momentos, em algumas situações, realmente faz total diferença salarial para você. Até de repente você tem uma oportunidade melhor em outra empresa. A faculdade ela é muito relativa em relação a isso, né? O curso técnico também. Como eu falei, tem pessoas que entram numa empresa e ela já foi abençoada de estar numa boa empresa e conseguir crescer lá e ver as coisas que podem acontecer para ela, ele estudando determinado curso. Nem com todo mundo isso acontece. Muita gente faz faculdade antes para entrar na área. Muitos se frustram por conta disso. Muitos falam no YouTube que a faculdade não é interessante e eu sou totalmente contra isso, né? Eu sou muito a favor dos estudos, mas a faculdade não vai te garantir nada, né? A faculdade não te garante, mas eu acredito que a faculdade não te garante quando você faz apenas faculdade para ter a faculdade. Quando você passa a se dedicar, né? Eu digo isso muito porque eu tenho feito isso lá na faculdade, que eu estou procurando algumas especializações que eu já pensei em fazer, vendo com alguns professores oportunidades novas que tem, principalmente com o avanço da tecnologia, né? O que pode ser bom para mim, com o meu curso, o que eu posso conciliar com uma especialização, e a gente vai adquirindo ali informações e pode tentar coisas melhores. Isso é uma dedicação dentro do seu curso. Muitas pessoas se formam, mas não tá nem aí, tá pouco se lixando para sua evolução. Eu tenho um amigo que ele é meu vizinho aqui do prédio, ele é formado em Direito, mas está fazendo Uber faz 5 anos, 6 anos, e o tempo está passando, entendeu? O tempo está passando. E de que adiantou a faculdade nesse aspecto? Nada, porque ele não está correndo atrás, ele está fazendo Uber ali, o tempo está passando, ele não fez A ou B, não fez nada. E aí, o que você vai fazer com o seu curso? Vai jogar para lá, tá no lixo. E eu estava fazendo isso também, eu fiquei 6 anos jogando isso, até que eu entrei numa empresa muito boa, que dá condições boas, que infelizmente eu fui demitido. Não foi pela minha qualificação,
talvez pelo meu desempenho, por ser vendas, então assim, exige mais da gente, o ciclo é um pouco complicado, o mercado comercial, né, um pouco complicado, mas eu vejo muitas empresas interessantes que eu já estou pesquisando, tem algumas indicações e em breve vocês vão saber da minha história. Então, antes ter faculdade do que não. Porém, cara, você se dedicando com o curso que você tem, eu tenho certeza que você consegue. É procurar informações certas. Muitos falam de você ter um network e tudo mais. Network pode ser algo interessante. Network, como eu falo, você com um professor, né? Eu não gosto muito de falar do YouTube, porque nem tudo é verdade pelo YouTube, né? Mas talvez tenha alguma pessoa ali que você possa confiar realmente e melhorar. Mas livros te dão também esse conhecimento, né? Além de, não tenho amigos que são da área, meus amigos trabalham com qualquer coisa e tal, não tem uma profissão. Então procure livros e essas convenções que tem às vezes também, né? É importante. E você sempre pesquisar. Se você está estudando, explore muito seu professor, em determinada área que ele está. Por isso vem as frustrações. Eu me lembro, eu trabalhava com meu pai, sempre trabalhei com meu pai, fiz contabilidade até o 6º período. Quando me deparei com as vagas que eu fiz 3 entrevistas e não passei em nenhuma, porque eu não tinha experiência, cara. A pessoa que estava concorrendo comigo para um estágio, tá? Não era uma oportunidade de emprego, era um estágio de 4 horas. E porque a menina tinha experiência na área, ela ficou no meu lugar. Como que a pessoa foi fazer estágio? Isso aí não foi só essa, né? Teve outra empresa, né? Perguntou se eu tinha experiência com alguma coisa e tal. Outra foi por conta da minha qualificação no Excel, e eu acabei desistindo, me frustrando novo. Já ganhava um dinheiro legal com meu pai, então talvez eu fiquei um pouco acomodado também naquela situação. E um dos motivos que eu falo para vocês, o empreendedorismo, não é garantia para ninguém. Então assim, como eu anotei aqui, a vida é uma caixinha de surpresa. Nada é exato, nada é certo, cara. Você empreender também você pode dar errado. Eu sou a favor da renda extra, eu sou a favor de você montar algo, empreender com algo que não te desgaste tanto por sua profissão. Ou você esteja estabilizado na sua área, e ver que pode ter uma oportunidade boa também empreendendo. E você fazer isso paralelamente, tem um momento de sacrifício, porque isso vai exigir você, o teu cansaço mental vai ser maior. Eu não estou falando para você viver a vida toda trabalhando para os outros, mas eu acredito que a gente deve tentar um empreendedorismo quando a gente está com a vida melhorzinha, mais estruturada. Por exemplo, eu saí da empresa que eu estava, comparando com a Uber agora, saí da empresa que eu estava, cara, eu recebi os 40% de multa, eu recebi o aviso prévio, foi muito legal, foi muito bom, sem trabalhar, tá? Eu recebi a minha rescisão, eu recebi um bom valor, né? Para pouco tempo que eu fiquei, viu? Eu fiquei pouco tempo e recebi um bom valor. Em pouco tempo, para você ver. Quando eu falo trabalhar em empresa CLT e tudo mais, eu falo, você procurar empresas, que tenha assim, você pesquisar mesmo, você tem que trabalhar para pesquisar aquela empresa, entendeu? Quando eu falo trabalhar, é você parar ali no computador e pesquisar sobre as empresas que você deseja trabalhar. Não é pegar e trabalhar em qualquer um que está precisando ali não, entendeu? O cara que paga mal, que às vezes trata mal o funcionário, isso para mim não é bem uma empresa, sabe? E respeito aqueles que também estão nessa empresa, esse tipo de empresa, às vezes porque necessita. Mas é um momento de você ter um estalo na sua mente que isso não é tudo na sua vida, isso não vai mudar, sua vida não vai mudar nessa empresa. Então você tem que botar isso na tua cabeça. Então tem empregos e empregos pra gente. Então eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Pra ficar bem, a minha origem, cara, ela de classe média, tá? Meu pai era corretor de imóveis, sempre foi corretor de imóveis. Meu pai, ele veio de uma família rica, mas a família quebrou, e eu tive ainda alguns resquícios de uma condição mais boa, né? Morei em prédio bom, condomínio bom, estudei em boa escola, tive uma boa educação, graças a Deus. Só que no 2º grau eu já tive mais dificuldades. Quando cheguei aqui em Recife, nossa vida financeira caiu muito. E meu pai montou um restaurante no qual era toda a garantia para ele, né? Ele tinha uma herança que era a casa e montou dentro da casa um restaurante. E a gente dando certo. Foi dando certo. Para não ficar tão longa a minha história, né? Eu fui crescendo dentro desse meio, as coisas foram dando certo. Meu pai conseguiu vender a casa, depois comprou um ponto para o restaurante. Já tinha um cliente, já tinha carteira boa, porque
o restaurante era próximo. Então isso tudo colaborou para o crescimento do restaurante, onde se manteve durante 16 anos. E eu fui junto. Depois, paralelamente a isso, comprei alguns carros para alugar carro. Tinha um amigo que trabalhava no aeroporto, né, abordando clientes. Aí eu consegui fazer uma boa renda, né? Durante o tempo ganhei um bom dinheiro no empreendedorismo, tá? Mas não soube fazer. Eu não soube fazer. Muitas coisas eu aprendi. A vida me ensinou, né? Então, assim, eu vim passar pela situação mais difícil depois dos 30 anos, tá? Às vezes a pessoa julga, né, pela sua condição atual, mas esquece como foi lá atrás. Agora, é lógico, a vida é feita de escolhas e eu tô pagando por isso agora, né? Depois dos 40 anos. Mas nunca é tarde. E eu tô provando isso pra vocês. Então, eu falei um pouquinho aqui, vou falar depois sobre a minha história, porque vai alongar muito, mas praticamente a minha base é toda do empreendedorismo. Então eu tenho muito, assim, eu tenho autoridade para falar sobre isso, sabe? Que o empreendedorismo ele é bom se ele enriquece. A forma certa para você enriquecer realmente é o empreendedorismo, mas não é bem assim como falam na internet, não é tão fácil assim também não. Existem muitas dificuldades para o empreendedor crescer, principalmente no Brasil, principalmente pela necessidade. Montar uma empresa não é necessidade. Muitos montam uma empresa, começam uma empresa pela necessidade e as coisas vão dando certo, entendeu? E ali sustenta a família inteira. O ramo, vai muito do ramo, do nicho que você está, da condição, da tendência, da concorrência, de vários fatores de demanda. Então é uma pesquisa muito assim, cautelosa tem que ser feita para você começar com algo. Começar tudo bem, mas você empreender, ser empreendedor é difícil, não é fácil, não é para qualquer um. E eu digo isso com autoridade e convicção, porque eu sei o que eu passei já. Esse foi o vídeo de hoje. Antes estude, melhor estudar do que você viver a vida numa aventura e sem saber como vai ser, esperando de um empreendedorismo, tá bom? Esse foi mais um vídeo. Se você quiser me acompanhar, eu comecei em março, uma condição da minha vida, quero progredir, me desenvolver, né? Em alta análise, me desenvolver também no mercado de trabalho novamente, me especializar em alguns cursos, quero fechar um ciclo da minha faculdade. Eu estou nesse momento, eu decidi a partir do dia 1º de março desconectar total do mundo. Quando eu falo do mundo, não é sair dele, nada disso, mas focar mais em mim, não olhar muito para a grama do vizinho, não olhar muito para a vida do outro, mas focar mais nas minhas coisas, no que está ao meu alcance, no meu controle, pesquisar melhor, analisar, ser cirúrgicos nas situações, melhorar o meu shape, melhorar minha condição de física, minha condição também de mental, trabalhar tudo isso. E isso só vou conseguir crescer sendo comigo mesmo, não é estando com um amigo ali, outro aqui todos os dias, falando direto com a minha família, não, é me fechar um pouquinho, me reservar um pouquinho. Eu não falo isso para a vida inteira, mas eu acho que isso é muito importante para o crescimento nosso, como homem. Isso tem me ajudado muito. Eu tenho um contexto um pouco, eu fui muito cuidado, vamos dizer assim. Então eu amadureci muito tarde, e eu creio que isso foi necessário para mim me fechar. Eu tenho meus amigos, gosto muito de sair com eles, de conversar com eles, mas eu vi que não estava fazendo mal, mas estava me atrasando um pouco. E cada um tem a sua vida, Alguns têm a vida muito boa, eu não tenho essa vida no momento, então tenho que buscar me afastar um pouquinho e me dedicar àquilo que me cabe. E só vai estar ao meu alcance se eu me dedicar, tá bom? Então, se você quer acompanhar essa situação aí, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe com amigos que de repente possam se identificar, se encontra de uma forma bem difícil na vida. Esse é o canal para ele compartilhar os momentos dele, a situação dele, de repente aprender e mostrar também a evolução dele para mim, tá bom, gente? Um abraço a todos e fui!